Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula aqui do nosso curso de PHP, tá? Bom, na aula passada a gente configurou esse arquivo aqui, né? Um Group File, onde a gente já fez os nossos testes lá, tá? Onde rodou certinho aqui e criou os nossos arquivos aqui minificados, tá? Tanto o CSS quanto o js.min aqui, beleza? Numa aula anterior a essa Group File, nessa aula aqui de package.json, tá? Eu tinha escrito da forma errada aqui esses dependências, tá? Estava assim, ó, dependências, tá? O jeito certo é escrever dependências, tá? Só a gente salvar, tá? E tá rodando o npm novamente, tá? Se você tá escrito da forma errada ainda aí, só corrige aí, tá? Aí você vai fazer isso daqui. Você vai lá no caminho do seu projeto, tá? Aqui, computador, disco local, champ, htdocs, tá? Você pode dar um shift del nessa pasta aqui, pode excluir ela permanentemente, tá? Vai estar excluindo aqui, vão ser quase 15 mil arquivos, tá? Deixa excluindo aí. Enquanto isso, você pode abrir seu terminal, tá? E vamos lá naquela pasta lá via terminal. Vamos dar aqui um cd, champ, cd, htdocs. Pronto, a partir do momento que você já está aqui nessa pasta, tá? Você espera finalizar aqui a exclusão desses arquivos aqui e você vai simplesmente rodar novamente o npm install. Por quê? Porque ele vai baixar todas as dependências novamente, inclusive essa chart aqui .js, que é uma dependência que estava escrita errada aqui essa palavra, beleza? Então pronto, já finalizou aqui, né? Já terminou de excluir tudo. Então a gente vem aqui no nosso terminal e dá um npm install novamente. Só para tá rodando de novo, tá? Assim que finalizar aqui o download de tudo, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, finalizou aqui, tá? Ainda assim deu 0 vulnerabilidades, então tá tudo certinho, tá? E a gente pode ver aqui no Node Modules que criou todas as páginas, todas as pastas corretamente, tá? E criou aqui, ó, o chart.js, tá? Que é essa dependência aqui. Então, essa foi uma simples correção da aula anterior da anterior, beleza? Tá, deixa eu atualizar aqui. Beleza. Pronto, tá certo agora. Agora a gente vai estudar um pouco o nosso layout para a gente estar elaborando a construção do nosso banco de dados, tá? Eu já tenho um banco de dados aqui construído, tá? Que eu já estruturei uma vez, tá? Mas a gente vai estar construindo isso aqui do zero para estar mostrando para vocês como que faz um estudo de um layout para estar construindo o seu banco de dados, tá? Porque, como mencionado no começo do curso, lá na aula de introdução, eu vou estar ensinando vocês a ser um programador full stack, tá? Então, vocês vão precisar também estar construindo um banco de dados quando simplesmente chegar o layout para você. O máximo que vai chegar para você é o layout pronto de um sistema. E você vai ter que estudar aquele layout e elaborar tanto o banco de dados, quanto o back-end, quanto o front-end do sistema, beleza? Então, vamos lá, tá? A gente já deixou o nosso layout aí para você estar baixando, tá? Lá na apresentação do projeto você já tem todas as imagens do layout, tá? E agora a gente vai estar estudando esse layout e tá definindo como que ele vai ser o nosso banco de dados dessa rede social, beleza? Então, deixa eu fechar aqui de novo o programa e vou abrir novamente para mostrar para vocês, beleza? Deixa eu abrir aqui. Pronto, o programa aberto assim, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai vir aqui nesse segundo ícone aqui, onde tem essas tabelinhas aqui interligadas. E aqui a gente vai criar um novo modelo, beleza? Então clica só no maisinho aqui. Ele vai carregar algumas coisas aqui e vai criar essa página aqui, tá? Aqui você precisa aqui, ó, clicar em Add Diagram. Deu 2 cliques, ele vai abrir essa tela em branco para vocês, tá? E agora, como que a gente vai estudar esse layout aqui para a gente estar desenvolvendo o nosso banco de dados, tá? A princípio, você precisa criar tabelas no banco de dados referente às informações que a gente tem nesse layout aqui, tá? E a princípio são informações editáveis pelo cliente, tá? Onde o cliente insere informações. Então a gente aqui pode ver que a gente tem alguns campos onde o cliente pode inserir algumas informações. Por exemplo, aqui no login ele pode inserir o e-mail dele e a senha dele
e clicar em entrar. Então são duas informações que ele está passando para o sistema, e-mail e senha. E aqui nessa formulário de cadastro, ele passa o nome, o e-mail, aqui ele também passa o e-mail, então é o mesmo campo, tá? O telefone e a senha. Então aqui, e-mail e senha se repetem, tá? E como a gente está falando de usuários, tá? Tanto aqui é um cadastro de usuários, quanto aqui é um login de usuários, então a gente está falando que a gente está referenciando a uma única tabela, porque tudo é relacionado ao usuário, tá? Partindo desse princípio que nesse layout aqui, nessa tela do sistema, a gente tem apenas uma tabela de usuários relacionados. Por que usuários? Porque aqui a gente tem um cadastro de usuários e aqui a gente tem um login dos usuários. Então, tudo está relacionado ao usuário, tá? E aqui a gente pegou 4 informações: o nome, o e-mail, aqui também tem o e-mail, então é um campo só e-mail, o telefone e a senha. E aqui a gente também tem a senha, beleza? Para a gente estar fazendo aqui a validação do cliente, a gente vai ver lá na tabela se aquele cliente existe, com o e-mail e a senha que ele informar. Então a gente vai partir do princípio que a gente tem essa tabela aqui, maior número de campos, tá? Nome, e-mail, telefone e senha. Tá, partindo disso, a gente volta lá no nosso programa, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai começar a criar o nosso modelo do nosso banco de dados, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, place a new table, tá? O meu programa não tá traduzindo, tá? Tá no inglês. Então eu venho nessa primeira tabelinha aqui, tá? Não é nessas duas e nem nessa, é nessa primeira aqui que tem uma única tabelinha escrito place new table, tá? Eu dou um clique nela e dou um clique aqui fora nessa tela em branco. Pronto, ele criou aqui, ó, table 1. Eu dou 2 cliques nessa tabela. Deixa eu carregar o programa aqui. Aí ele vai abrir essas configurações aqui abaixo da tabela, tá? Aqui eu posso dar um nome para essa tabela. Como a gente está falando de usuários, a gente vai criar uma tabela aqui referente a usuários, a gente pode dar um nome para essa tabela, usuários. Alguns programadores têm o costume de colocar sempre os nomes, tanto das tabelas quanto dos campos, em inglês, tá? Eu vou estar colocando tudo em português para estar facilitando a vida de vocês, para vocês estar entendendo melhor, tá? Mas no meu dia a dia, eu também costumo utilizar a nomenclatura em inglês, tá? Para deixar tudo num padrão americano. Mas aqui eu vou estar ensinando vocês, vou estar colocando tudo em português para vocês estarem entendendo de forma melhor, beleza? Tá, a partir do momento que a gente colocou o nome aqui de usuários, a nossa tabela vai se chamar usuários, tá? A gente agora pode dar 2 cliques aqui nessa primeira coluna aqui, ó, vendo coluna e name, um pouquinho abaixo dá 2 cliques. Automaticamente ele dá esse nome aqui, ó, ID usuários, tá? Por que ele dá esse nome? Porque o programa entende que toda tabela precisa ter um ID, uma coluna chamada ID para identificar aquela linha da coluna, tá? Então, para isso, ele sempre coloca ID e à frente o nome da tabela, tá? Por padrão, eu só deixo ID. Por quê? Porque eu sei que aquele ID já está na tabela de usuários. Eu não coloco ID usuários, beleza? Então, eu só coloco ID aqui porque eu já sei que vai ser um ID único do cliente, tá? Todas as nossas tabelas aqui, para a gente conseguir identificar todas as informações da forma correta, elas vão ter o seu ID, tá? E esse ID, ele sempre precisa ser um número inteiro, tá? E aqui existe alguns checkbox que a gente precisa estar marcando para esse ID. O primeiro checkbox aqui, o PK, significa Primary Key, tá? Quando você marca aqui primary key, aqui automaticamente já marca sozinho, NN, que significa not null, tá? Esse primary key significa o quê? Que essa tabela, essa coluna ID, ela vai ser um identificador único daquela linha, tá? Então, você precisa ter um ID, toda tabela que a gente for construir precisa ter seu ID, e esse ID precisa ser o primary key da tabela, tá? Nesse ID, a gente vai colocar aqui mais um checkbox aqui, escrito AI, que significa auto-incremente. A gente marca ele e esse auto-incremento significa o que, tá? Toda vez que a gente for inserir um registro na tabela, ele vai pegar
o número anterior e colocar mais um. Então, se a gente inserir um usuário, ele vai ter o ID 1. Se a gente inserir o segundo usuário, ele vai ter um ID 2. Se a gente inserir um terceiro usuário, ele vai ter um ID 3. E isso vai ser preenchido automaticamente pela tabela, tá? A gente não vai precisar passar essa informação quando a gente for inserir o usuário na tabela. É simplesmente para a gente identificar exatamente que usuário a gente está falando, beleza? E ter um controle melhor dos nossos dados aqui. Tá, partindo do princípio que toda a tabela a gente vai ter o nosso ID sempre inteiro, primary key, sendo chave primária e sendo auto-incremente, aqui a gente já pode dar 2 cliques numa linha abaixo, tá? E começar a colocar os campos que a gente identificou no nosso layout lá, tá? Então a gente pode estar colocando aqui o nome dessa coluna aqui como a primeira coluna que a gente conseguiu identificar aqui, ó, nome. Então a gente vai colocar um nome aqui para o nosso usuário. Nome, underline, usuário, tá? Para a gente saber que esse nome referencia ao usuário, tá? Aqui em varchar, a gente clica para o lado aqui e eu costumo deixar sempre nome do usuário como varchar mesmo. Aqui tem, você clica na setinha, tem inúmeras opções aqui, tá? Mas eu costumo deixar com varchar e aqui no 45 eu coloco 255, tá? Por quê? Para a gente conseguir dar um nome maior para o usuário, não ser apenas 45 caracteres, beleza? Então a gente coloca o nome underline usuário, varchar 255 e aqui ó, a gente marca ele como NN, not null, porque o usuário vai ser obrigado a estar fornecendo ao menos um nome aqui para ele estar fazendo um cadastro na nossa rede social, beleza? E aqui a gente não define mais nada. Todos os outros checkouts aqui a gente pode deixar em branco, tá? A gente dá 2 cliques aqui na linha de baixo para criar uma nova linha, tá? E a gente vai ver qual que é o segundo campo que a gente vai estar preenchendo aqui. A gente pode voltar lá no layout e aqui a gente tem e-mail. Então vamos estar colocando lá e-mail. Vamos escrever aqui e-mail underline usuário, tá? O e-mail a mesma coisa. Ele pode deixar aqui com 255, tá? Não apenas 45, vamos deixar ele com varchar mesmo, que vai ser uma string, um texto. E aqui colocar NN, para ele não ser nulo. Percebam que quando eu clico aqui em NN, essa bolinha aqui, esse losango aqui, ele fica azul. Se eu tirar, ele fica branco com a linha azul. Se eu clicar nele, ele fica totalmente azul. Isso é para a gente conseguir identificar de forma visual mais rápido aqui no nosso modelo que ele é um campo obrigatório, beleza? Então vamos lá. Qual que é o próximo campo que a gente vai estar inserindo na tabela? É o campo telefone. Então a gente pode colocar aqui telefone underline usuário. Tá? Aqui o telefone, eu não preciso deixar com 255, tá? Porque o número de telefone ele não é tão grande assim, tá? Então a gente pode deixar por padrão aqui 45, tá? E aqui a gente pode marcar também not null, porque o usuário vai precisar fornecer esse telefone se ele quiser fazer o cadastro aqui na nossa rede social. Então ele sempre vai ter que ter o telefone cadastrado lá na rede social, tá? E um último campo aqui que a gente vai estar inserindo é a senha. Então a gente pode colocar aqui senha underline usuário. E a senha a gente vai usar uma codificação, tá? No nosso PHP depois para colocar um hash aqui para estar encriptando a senha do usuário, tá? Então a gente costuma deixar aqui também com 255 na senha e colocar aqui not null, beleza? Agora, existem alguns campos que, por padrão, eu sempre coloco na tabela, tá? Principalmente quando a gente está referenciando algum usuário do sistema, tá? Que é o campo data insert. Vamos colocar aqui em português, tá? Data underline de cadastro, que vai ser exatamente a data que o usuário se cadastrou na rede social, tá? E aqui a gente pode colocar, em vez de varchar, a gente abre aqui e coloca um timestamp, tá? Porque a gente vai armazenar o tempo do usuário, que foi o tempo que ele se cadastrou, tá?
E a gente coloca aqui também not null, beleza? Aqui eu costumo colocar mais um campo do tipo data, tá? Que significa que é o data underline atualizado, tá? Aí eu não costumo colocar o nome em português, tá? Então eu sempre no inglês eu coloco a data update, tá? No meu dia a dia, no caso, data update, tá? Mas como eu tô falando para vocês que eu vou trabalhar tudo aqui com português, eu vou colocar aqui no português, data atualizado, pronto. E aqui, nesse campo especificamente, a gente pode colocar aqui também timestamp, tá? Vamos aqui para baixo e colocar timestamp. Timestamp, a gente procura aqui, timestamp, tá? A gente pode tirar essas parênteses aqui, beleza? E aqui, data atualizado, timestamp, e a gente coloca not nulo também, tá? Tá, então a gente colocou aqui, data atualizado, quando a gente vai informar para o sistema toda vez que o usuário fizer uma atualização dos seus dados cadastrais aqui no sistema, beleza? Tá, o que a gente faz agora ainda? A gente ainda não terminou a nossa tabela de usuários. Por quê? Porque a gente só verificou uma tela do sistema, tá? Então a gente precisa verificar as outras telas dos sistemas para ver se nessa tabela aqui de usuários a gente precisa armazenar mais alguma informação, tá? Então a gente pode ir para o lado aqui e a gente vê a segunda tela aqui, que é o feed do usuário. Vamos ver aqui, vamos estudar um pouco esse sistema aqui, tá? Essa tela de usuário. Bom, aqui em cima, aqui no topo do site, tá? A gente não tem nada relacionado ao usuário. A gente tem aqui uma foto, tá? Aqui, essa bolinha vai ser a foto do usuário. Então, a gente precisa colocar mais um campo na nossa tabela de usuários, tá? Porque essa foto aqui vai estar relacionada ao usuário, apenas ao usuário. O usuário vai ter uma foto única ali de exibição do seu perfil. É claro que ele vai poder atualizar mais para frente a foto, tá? Mas a princípio, ele só vai ter uma foto ali no seu perfil, tá? A foto de perfil do usuário. Então, a gente tem mais uma informação para estar colocando lá na tabela. Então, a gente volta lá. E aqui abaixo a gente pode colocar foto underline usuário, tá? Quando a gente trabalha com imagem aqui no nosso banco de dados, existe a opção da gente trabalhar com esse tipo de campo, blob, tá? Que é o campo onde a gente vai armazenar uma foto, tá? Eu não costumo trabalhar assim, porque eu costumo trabalhar com varchar aqui, a gente vai armazenar apenas uma string aqui. Pode colocar de 255 caracteres, tá? E essa string vai referenciar o nome da nossa imagem que a gente vai salvar lá no nosso servidor, tá? Então, assim, eu costumo trabalhar assim para a gente ter a foto do usuário lá no nosso servidor, beleza? Bom, pensando nisso, tá? Que essa foto do usuário aqui, a gente não vai marcar aqui not nulo. Por que não vamos marcar not nulo, tá? Aqui, na hora que ele faz o cadastro, vamos voltar aqui na tela de cadastro, a gente não tem um campo para ele fornecer uma imagem, tá? Ele só vai poder fornecer essa imagem depois que ele já tiver o cadastro na rede social, tá? Quando ele estiver lá na tela de configuração dele, ele vai poder fornecer a imagem do perfil dele, beleza? Então aqui a gente não marca ele como not nulo, tá? Ele pode ser nulo, então ele vai ficar com essa bola, com esse losango aqui bem transparente, tá? E ele, a gente pode organizar essa tabela da seguinte forma, tá? A gente pode clicar no nome, foto usuário, e arrastar ele para cima. E a gente sempre deixa data de cadastro e data de atualizado como últimas colunas aqui da tabela. Simplesmente para a gente ter uma organização na tabela, beleza? Então vamos continuar estudando aqui o nosso layout, tá? Bom, aqui em cima no cabeçalho, então a gente vai ter uma foto do usuário apenas. Então, beleza. Aqui na nossa lateral esquerda, a gente tem mensagens, isso não tem como colocar na tabela de usuários, e aqui tem um quem sou eu, tá? Aqui vai ser uma informação particular do usuário, tá? Então a gente pode colocar esse campo aqui também na nossa tabela de usuários, por quê? Ele vai escrever aqui quem sou eu apenas uma vez e pode atualizar quantas vezes ele quiser essa informação. Então essa informação aqui é apenas do usuário. Então vamos estar colocando lá na tabela esse campo, tá?
Vamos colocar aqui descrição underline usuário, tá? Como aqui ele pode colocar uma descrição e a gente percebe que é um campo até maior aqui, e ele pode colocar uma descrição maior se ele quiser, tá? A gente vai, em vez de a gente colocar aqui varchar de 245, a gente vai colocar outro tipo de campo. A gente vai colocar aqui, ó, um long text, tá? Para ele colocar um texto long, vai armazenar muito mais caracteres do que este varchar 245, tá? E aqui da mesma forma a gente deixa em branco tudo aqui, porque essa informação ela vai poder ser nula, tá? E aqui a gente arrasta ele para cima para ele ficar abaixo de foto do usuário e data de cadastro e data de atualizado ficar sempre por último, beleza? Vamos ver se tem mais alguma informação aqui referente à tabela de usuários. Publicação não. Aqui foto, aqui é uma publicação de outro usuário não. Aqui vai ser fotos não. Seguidores não, tá? Vamos para um próximo layout. Aqui é o feed dele. Temos as mesmas informações, quem é ele, a foto ali, nova mensagem não. Vamos para a tela de configurações, tá? Tela de configurações, a gente tem nome, sobrenome, e-mail, telefone, senha, confirmar senha. Tá, aqui na tela de configurações do sistema, a gente tem esse campo a mais, ó, sobrenome, tá? A gente tem um nome, que a gente já tá aqui na nossa tabela de usuário, ó, nome do usuário, porém a gente ainda não criou esse aqui, ó, sobrenome, tá? Então vamos estar criando agora aqui, no nosso banco de dados, uma coluna referenciando ao sobrenome do usuário. E da mesma forma aqui que o nome a gente pode estar colocando para ser 255, tá? E como a gente pode estar arrastando ele aqui para cima e colocar abaixo aqui do nome, tá? Para ficar mais organizado e melhor visível para a gente, tá? E como esse sobrenome ele só vai ser colocado na tela de configurações, a gente não consegue colocar ele aqui na tela de cadastro, ele também pode ser nulo, tá? Então você não marca esse NN aqui, beleza? Deixa ele transparente assim. Tá, vamos lá, tela de configurações, nome, sobrenome, e-mail, telefone, senha e confirmar senha, tá? Não tem mais nenhuma informação referente ao usuário. Aqui a gente também não tem nenhuma informação referente ao usuário na tela de pesquisa. Na tela de mensagens, a gente também não tem informações diferentes sobre o usuário, tem o nome do usuário, as mensagens, tá? E na tela de fotos a gente também não tem nada diferente ao usuário, beleza? Então é isso, pessoal. Essa é a tabela de usuários. A gente terminou e captou nos nossos layouts as informações que a gente vai permitir que o usuário tenha aqui na nossa rede social, tá? Então vamos lá, um ID sendo inteiro, tá? Um int, ele é primary key, tá? Um PK aqui, ele não pode ser nulo e ele precisa ser auto-incremente, tá? Aqui a gente vai ter nome do usuário sendo varchar e não pode ser nulo. Aqui um sobrenome do usuário sendo varchar também e ele pode ser nulo, então você não marca essa caixinha. Aqui a gente vai ter um e-mail do usuário, pode ser varchar e não pode ser nulo. Aqui a gente vai ter um telefone do usuário, varchar a gente vai colocar 45 apenas, tá? E ele também não pode ser nulo. A senha do usuário, varchar 255 e não pode ser nulo. A gente vai ter uma foto do usuário, pode ser nulo, varchar 245. A gente vai ter uma descrição do usuário, pode ser um long text, tá? E pode ser nulo. E aqui a gente vai ter uma data de cadastro e uma data de atualizado. Os dois sendo timestamp e não sendo nulo, beleza? Tá. Após a gente construir essa tabela aqui, a gente pode fechar aqui, ó, esse xizinho. Pronto, a tabela ela foi construída com sucesso, tá? Essa é a primeira tabela que a gente vai estar utilizando no nosso sistema, que é a tabela de usuários, beleza? Então essa aula eu sei que ficou um pouco longa, tá? Então a gente vai estar continuando a construção do nosso modelo do nosso banco de dados na próxima aula. Então, até a próxima aula.